I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Centauriers! Hoje nós vamos explorar 3 novidades que se interrelacionam. Tudo meio sobre exploração espacial, como e onde viver fora do planeta. Basicamente, exoplanetas e humanos no espaço. Pois é, o papo será sobre um sistema exoplanetário bastante diferente do que estamos acostumados. Em seguida, um exoplaneta que parece ser muito próximo com as características do planeta Júpiter, o nosso maior planeta do sistema solar. E por fim, um papo sobre como poderia ser a vida humana no espaço e todas as suas dificuldades. De cara, vamos então para o assunto inicial. Vamos falar sobre uma descoberta que envolve o satélite TESS da NASA e um sistema planetário que foge completamente ao que consideramos comum. Isso mesmo, Rodrigo. O sistema se chama TOI 201 e ele está localizado a aproximadamente 370 anos-luz da Terra. O que torna esse sistema tão especial e que nos chamou a atenção é a sua configuração exoplanetária, que os astrônomos descreveram como algo nunca visto antes. A estrela central do sistema TOI 201 possui 1,3 vezes a massa do nosso Sol e um diâmetro também de 1,3 vezes maior. Ao redor dela orbitam 3 exoplanetas completamente diferentes entre si, ao contrário da maioria dos sistemas conhecidos. O primeiro planeta é um superterra rochoso com aproximadamente 6 vezes a massa do nosso planeta. Esse mundo completa uma órbita em apenas 5,8 dias terrestres, um ano extremamente curto. O segundo planeta é chamado de TOI 201b, é um gigante gasoso com metade da massa de Júpiter, e sua órbita dura cerca de 53 dias. Já o terceiro planeta é outro gigante gasoso, mas com 16 vezes a massa de Júpiter, completando uma volta em torno da estrela a cada 2.883 dias. É o equivalente a aproximadamente 8 anos. O astrônomo Amaury Triaúde, da Universidade de Birmingham, fez uma comparação interessante. Ele disse que a maioria dos sistemas planetários parecem com ervilhas em uma vagem, ou seja, planetas com parâmetros semelhantes e planos orbitais parecidos. Esse não é o caso do sistema TOI 201. A grande novidade aqui é a dinâmica orbital desse sistema. As órbitas estão mudando tão rapidamente que os cientistas conseguem observar essas alterações em tempo real, algo extremamente raro em astronomia. E normalmente, Rodrigo, essas mudanças nas órbitas planetárias ocorrem em escalas de tempos de milhões ou até mesmo bilhões de anos. O que foi observado é que o sistema TOI 201, a órbita do planeta mais externo, é altamente elíptica, muito achatada e bastante inclinada. Essa configuração faz com que o gigante gasoso mais externo exerça uma atração gravitacional significativa sobre os mundos internos. O resultado disso é uma alteração na orientação das órbitas dos planetas internos e uma mudança no momento em que eles cruzam a face da estrela, os chamados trânsitos. O astrônomo Tristan Guillot, do Observatoire de la Côte d'Azur, explicou que no sistema solar quase todos os planetas são coplanares, ou seja, orbitam no mesmo plano. Aqui isso não acontece, e cada planeta é diferente, apontando para uma reorganização orbital ativa. A situação é tão extrema que em cerca de 200 anos, os planetas internos não se alinharão mais em frente à sua estrela da perspectiva da Terra. Os trânsitos simplesmente deixarão de ser observáveis. A descoberta foi possível graças a uma combinação de instrumentos. O satélite TESS da NASA, especializado em caçar exoplanetas pelo método dos trânsitos, trabalhou em conjunto com o Antarctic Search for Transiting Exoplanets, conhecido como ASTEP. O ASTEP está localizado na estação da Concórdia, na Antártida, sobre uma geleira de 3,2 km de profundidade. Esse é um dos ambientes mais isolados do mundo, mas as longas noites polares oferecem condições astronômicas ideais para observar sistemas com longos períodos orbitais. O pesquisador líder do projeto ASTEP, Tristan Guillot, destacou que, embora a logística da Antártida seja extremamente difícil,
A localização única e o acesso a céus escuros e estáveis são fundamentais para estudos como esse. Aqui, de novo, a gente vê a importância da poluição luminosa, ou melhor, da ausência dela. Não é mesmo, Rodrigo? Com certeza, Marco. E o TESS detectou um trânsito raro do planeta mais externo, enquanto telescópios ao redor do mundo observavam a gravidade desse objeto puxando a estrela TOI 201. Foi então que os astrônomos notaram algo estranho nos trânsitos do planeta intermediário, o TOI 201b. Normalmente, os planetas agem como metrônomos, aqueles aparelhos que, através de pulsos sonoros de duração regular, podem ser utilizados, por exemplo, para fins de estudo ou interpretação musical. Voltando aos exoplanetas, eles, atuando como metrônomos, possuem trânsito que acontecem exatamente após um período orbital completo, bastante regulares. No entanto, a equipe acompanhava o TOI 201b e, de repente, o planeta começou a transitar cerca de meia hora mais tarde do que o esperado. Esse salto repentino foi muito surpreendente, segundo Amaury Trialdi. A equipe relatou as observações e outros astrônomos ao redor do mundo também notaram sinais intrigantes. Trabalhando juntos, os cientistas conseguiram começar a compreender melhor esse sistema. O líder da pesquisa, Ismael Mireles, doutorando da Universidade do Novo México, explicou que o objetivo era caracterizar o sistema planetário TOI 201 para entender não apenas quais planetas estão lá, mas como eles interagem dinamicamente entre si. Esses resultados foram publicados no dia 15 de abril na revista Science, e os estudos ajudam os cientistas a entender melhor como os sistemas planetários, como o nosso sistema solar, se formam e evoluem ao longo do tempo, oferecendo um vislumbre do que acontece logo após a formação planetária. O sistema TOI 201 representa, portanto, uma janela para processos dinâmicos que normalmente levariam eras geológicas para se manifestar. Poder observar essas mudanças em tempo real é um privilégio raro para a astronomia contemporânea. E é exatamente por isso que missões como o TESS e o observatório como o ASTEP na Antártida são tão importantes. Eles nos permitem capturar esses momentos de transição, onde a gravidade ainda está esculpindo ativamente a arquitetura de um sistema planetário distante. Esse sistema, o TOI 201, nos mostrou como a gravidade pode esculpir órbitas de forma dinâmica e observável em tempo real. E falando em observar detalhes que antes pareciam impossíveis, Rodrigo, aqui vai uma descoberta recente envolvendo o telescópio espacial James Webb e um exoplaneta jupiteriano que parece ter nuvens. Na minha opinião, a descoberta mais estonteante nesse caso não é nem a detecção de um exoplaneta, é a detecção dessa característica em um exoplaneta. Uma equipe liderada por Elizabeth Matthews, do Instituto Max Planck de Astronomia, fez uma descoberta que desafia a maioria dos modelos atuais de atmosfera de exoplanetas. Trata-se de nuvens de gelo de água em um planeta distante chamado Epsilon Indi AB. Epsilon Indi AB é um exoplaneta que orbita a estrela Epsilon Indi A, localizada na constelação de Indus, no céu do hemisfério sul. Esse planeta possui uma massa consideravelmente maior do que do planeta Júpiter, aproximadamente 7,6 vezes a massa do nosso gigante gasoso, mas o seu diâmetro é praticamente o mesmo. A estrela hospedeira, Epsilon Indi A, é um pouco menos massiva e um pouco menos quente que o nosso Sol. O planeta está a cerca de 4 vezes mais distante da sua estrela do que Júpiter está do Sol, o que resulta numa temperatura superficial muito baixa, entre 200 e 300 Kelvin, ou seja, de 70 graus negativos a 20 graus Celsius positivos. Para efeito de comparação, Rodrigo, Júpiter tem uma temperatura média de aproximadamente 140 Kelvin. Y Indi AB é ligeiramente mais quente porque ainda há muito calor remanescente da sua fase de formação. Ao longo dos bilhões de anos, esse planeta irá resfriar gradualmente e se tornar mais frio que Júpiter, do nosso sistema solar. O que torna essa descoberta tão significativa é a maneira como as observações foram realizadas, gente. Quase todos os planetas gigantes gasosos estudados com o James Webb até agora são muito mais quentes do que Júpiter, porque o método mais comum para estudar atmosferas exige que o planeta passe a passar na frente de sua estrela.
algo muito mais provável em órbitas curtas e próximas. Matthews e seus colegas de equipe utilizaram uma técnica ligeiramente diferente. Eles empregaram um instrumento de infravermelho médio, o MIRI, M-I-R-I, do telescópio espacial James Webb, para observar imagens diretas do exoplaneta. Um coronógrafo foi utilizado para bloquear a luz da estrela central, que de outra forma ofuscaria a luz muito mais fraca do exoplaneta. A equipe obteve imagens usando um filtro muito específico de 11,3 micrômetros, que está logo fora da região de comprimento de onda característica das moléculas de amônia, em torno de 10,6 micrômetros. A comparação com imagens anteriores, obtidas em 2024, permitiu estimar a quantidade de amônia presente nessa atmosfera. Em Júpiter, tanto o gás amônia quanto as nuvens de amônia dominam as camadas superiores da atmosfera visível. Dadas as propriedades de Epsilon AB, esperava-se que ele também tivesse grandes quantidades de gás amônia. Surpreendentemente, a comparação fotométrica mostrou um pouco menos de amônia do que previsto. A melhor explicação encontrada pela equipe para esse déficit foi a presença de nuvens espessas e irregulares de gelo de água, semelhantes às nuvens cirrus de alta altitude na atmosfera da Terra. O estudante de doutorado Bhavesh Raipur, que contribuiu para o estudo, destacou que essa foi uma complicação completamente inesperada. O coautor James Mang, da Universidade do Texas em Austin, afirmou que a maioria dos modelos publicados negligencia incluir nuvens, já que a sua presença torna os cálculos muito mais complexos. Segundo ele, este é um ótimo problema para se ter e mostra o enorme progresso que está sendo feito graças ao James Webb. E eu me lembro bem, Rodrigo, das aulas de Física Geral 2 com o Ayrton ou de Cálculo 3 com o Cantão na UFSCar. Eles dizendo exatamente isso, de que incluir o CFD, a famosa fluidodinâmica computacional, deixa todos os modelos extremamente mais complexos, à beira da impossibilidade de resolução analítica. Elizabeth Matthews explicou que o telescópio James Webb finalmente está permitindo estudar planetas análogos ao Sistema Solar em detalhe. Ela fez uma analogia interessante, dizendo que se fôssemos alienígenas a vários anos-luz de distância, olhando para a volta do Sol, o James Webb seria o primeiro telescópio que nos permitiria estudar Júpiter em detalhe. Para estudar uma Terra em detalhe, Matthews afirma que precisaríamos de telescópios muito mais avançados que o James Webb. Até onde estamos hoje, a pesquisa de exoplanetas passou por várias etapas. Retomando desde 1995 até cerca de 2022, o foco principal foi detectar exoplanetas. Com a operação efetiva do nosso queridinho o James Webb, a partir de 2022, entramos na segunda fase, coletando informações detalhadas sobre atmosferas ou sobre exoatmosferas. Será que podemos dizer assim, Rodrigo? É um ótimo termo, Marco, e com certeza. Aliás, isso já foi dito aqui no Fronteiras. Sabemos que ainda estamos a pelo menos uma etapa de distância de buscas realistas por vida em exoplanetas, o que exigirá a próxima geração de telescópios espaciais. No entanto, o estudo da Epsilon Indi AB está explorando aspectos desses métodos e de próximo nível, estabelecendo as bases para investigações futuras. Há também uma oportunidade futura para observar diretamente essas nuvens de gelo de água que são altamente reflexivas. O telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA, que tem lançamento previsto entre 2026 e 2027, deve ser adequado exatamente para esse tipo de observação, com participação do Instituto Max Planck de Astronomia. Enquanto isso, Matthews e seus colegas já estão solicitando tempo de observação do James Webb para estudar outros análogos frios de Júpiter. Os resultados foram publicados na revista Astrophysical Journal Letters em um artigo titulado Uma Segunda Observação do EPS Indi AB com o James Webb. Se você estiver interessado em ler o original, o caminho para a leitura está no blog do Clube Centauri. O que antes parecia impossível de detectar, como nuvens de gelo de água em um exoplaneta distante, agora está ao alcance da ciência. Isso revela novas camadas de complexidade que os modelos atmosféricos estão começando a capturar, e abre caminho para uma caracterização ainda mais detalhada desses mundos frios e distantes. E essa capacidade de observar detalhes atmosféricos em planetas tão distantes
representa exatamente o tipo de progresso técnico que em algumas décadas poderá ser aplicado na busca por assinaturas de vida em exoplanetas rochosos e temperados. Observar exoplanetas distantes e suas atmosferas, ou exoatmosferas, é um feito impressionante, Rodrigo. Mas nada disso seria possível sem entendermos um desafio muito mais próximo de nós, que é como o corpo humano reage vivendo no espaço. E os desafios são maiores do que muita gente imagina. Exatamente, Marco. Falamos tanto de explorar além da Terra, estamos à beira do retorno para a Lua, mas e quanto a longas durações fora daqui, certo? Bem, o voo espacial de longa duração pode prejudicar seriamente a saúde dos astronautas, e a comunidade científica está correndo atrás para encontrar novas formas de tornar a vida no espaço menos agressiva a nós. A jornada para o espaço sideral é extremamente perigosa, mas as tripulações também precisam enfrentar esses perigos cotidianos, como exposição à radiação causadora de câncer, microgravidade e isolamento extremo, que é terrível para uma espécie social como a nossa. Esse foi o tema central da reunião regional da National Academy of Engineering, realizada na Ohio State University, onde estudantes, cientistas e especialistas da indústria se reuniram para discutir soluções para os desafios logísticos de viver e trabalhar no espaço sideral. Um dos palestrantes principais foi Scott Parazynski, médico e ex-astronauta da NASA, que já voou com John Glenn. Parazynski afirmou que o espaço é mais duro para o corpo do que podemos imaginar. Apesar dos extensos exames de saúde pelos quais os astronautas precisam passar antes da decolagem, casos de doenças e lesões no espaço ainda são ocorrências comuns. Permanências prolongadas podem causar sobrecarga cardiovascular, insônia, hipóxia, que é a baixa oxigenação do sangue, e redução da aptidão musculoesquelética, ou seja, perda de firmeza muscular e também dos ossos. Todas essas questões são complicadíssimas para o nosso corpo humano. No início de 2026, por exemplo, um astronauta passou por um susto de saúde que levou à primeira evacuação médica da história da Estação Espacial Internacional. Em situações onde não é possível retornar rapidamente para a Terra, as tripulações precisarão ser eficazes em lidar com emergências por conta própria, incluindo a necessidade de realizar cirurgias espaciais ou prestar cuidados a traumas induzidos pelo voo espacial. Parazynski destacou que na exploração, quando nos desafiamos a ir a ambientes extremos, inevitavelmente precisamos inventar tecnologia não apenas para tornar ir até lá seguro, mas também para extrair ciência e realizar o trabalho significativo. Aprimorar novas tecnologias para futuras missões espaciais também podem levar grandes melhorias nos sistemas médicos aqui na Terra. São os spin-offs, novamente aqui, não é mesmo, Rodrigo? Com certeza, Marco. Os investimentos em saúde espacial nos ajudam em partes remotas do nosso mundo, na recuperação de desastres e em muitos outros aspectos dos cuidados de saúde, conforme explicou Parazynski. Outros tópicos abordados durante a reunião incluíram observação da Terra, materiais e manufaturas lá no espaço e novos caminhos para a exploração lunar, que está tão no hype nesse momento. Karen Dennemeyer, professora associada de engenharia do Ohio State, detalhou alguns dos desafios de engenharia por trás da preservação da saúde dos astronautas e falou sobre a importância de identificar o mais rápido possível problemas como ameaças microbianas no ambiente. Ela disse que ninguém pensa muito sobre a qualidade do ambiente interno até que haja uma emergência, mas viajando para a Lua ou Marte, não temos o luxo de esperar até então. A detecção precoce e a resolução de problemas antes que se tornem incontroláveis são pilares de inovação sustentáveis que podem apoiar a saúde humana. Danny Miller e outros participantes também compartilharam conselhos para a próxima geração de cientistas e líderes acadêmicos com o clássico "confie no seu potencial". Mas falando sério, nas palavras dela, ela disse para que sigam com suas paixões, aonde quer que isso leve e não tenham medo do fracasso. É o famoso para trás nem para pegar impulso. Sabemos que compreender e mitigar esses riscos permitirá que os astronautas permaneçam em ambientes espaciais por períodos prolongados, especialmente enquanto agências espaciais correm para construir habitats permanentes na Lua. É um campo de pesquisa tão crítico quanto a própria exploração. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.